Muito boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito, muito, muito bem-vinda ao episódio 137 do projeto Torne-se Magra. Para você que ainda não me conhece, para você que está chegando por aqui, meu nome é Ana Clagnan, eu sou analista comportamental, eu sou especialista em emagrecimento. E neste projeto e neste perfil eu ajudo mulheres a tornarem-se magras e assumirem o controle sobre as suas escolhas alimentares. Comendo com prazer, com liberdade, sem restrição e sem sofrimento, para que você possa se tornar a mulher que você tanto deseja. O nosso tema de hoje, da nossa live, da nossa aula número 137 é como emagrecer sem sofrer. Como, Ana? Como é possível o emagrecimento sem sofrimento? Vamos entender um pouquinho? Muito boa noite, seja muito bem-vinda a esta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Quanto três, né? Quanto três. E para vocês que já estão aqui há bastante tempo, conhecem, né? E sabem que aqui nós temos inicialmente um método, né? Na profundidade, o método por trás do Torne-se Magra é o método 3.7, os três pilares do emagrecimento definitivo, né? Nós temos aqui o nosso triângulo, onde a gente fala tanto, né, das liberdades, liberdade alimentar, liberdade emocional, liberdade espiritual, autocontrole é sobre você como um todo, sobre o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, é você, na sua potencialidade pura, é você assumindo o controle e conquistando o corpo que você tanto deseja. O emagrecimento é uma conquista, o emagrecimento é o topo. O emagrecimento é quando você assume o seu lugar de direito. E é sobre isso que nós vamos falar, porque talvez eu não conheço a sua história. Oi, Elane, boa noite, seja bem-vinda. Eu não conheço a sua história. Eu não sei quantas vezes você já tentou, você já buscou o emagrecimento. Eu não sei se alguma vez você já tentou emagrecer e de repente você não conseguiu, ou de repente você engordou tudo de novo. E chances são que sim, né? Oi, Rô. A maioria das mulheres que chegam por aqui, estatisticamente, né, são mulheres que já tentaram por várias vezes o emagrecimento e vivem nessa verdadeira luta, nessa verdadeira batalha. É uma palavra que eu ouço constantemente, né, das minhas alunas, das meninas que fazem parte da mentoria. Ana, o emagrecimento é um sofrimento, Ana, o emagrecimento é uma batalha, o emagrecimento é uma guerra. E eu, toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu trago isso para elas, não, o emagrecimento não é uma batalha, o emagrecimento não é sofrimento, mas a gente entende, a gente sabe porque o emagrecimento se tornou tão difícil, né? E por que que a gente tem essa visão tão sofrida do emagrecimento? A gente vai entender um pouquinho isso. E como é que é o caminho, Ana? Como é que eu faço para emagrecer sem sofrer? E para a gente começar, para contextualizar, para embasar vocês, tem uma coisa que é a nossa premissa aqui, né? E eu tenho certeza que vocês vão entender cada vez mais isso. O emagrecimento, ele é um jogo. Ele é um jogo e todo jogo ele tem regras. E no emagrecimento não é diferente. O emagrecimento é um jogo físico que vai exigir de você desenvolver, conhecer para ter habilidades físicas, aprender a comer, aprender a se alimentar, aprender a nutrir a sua necessidade, fome. Então, sim, o emagrecimento é um jogo físico, onde você precisa se desintoxicar, onde você precisa sair do ciclo da fome, esse ciclo infinito que você só pensa em comida, só quer. Oiê, boa noite. Ah, muito bem, academia, show. Muito bem, academia é incrível. Muito bem, bom treino. E olha só, que coisa incrível, né? Porque quando eu entendo que o emagrecimento, ele tem esse lado físico, esse jogo físico, eu preciso vencer esse jogo físico para emagrecer, mas eu também preciso entender que o emagrecimento, ele é um jogo mental, ele é um jogo emocional. E quando eu alinho, quando eu me fortaleço no jogo físico, quando eu aprendo a me alimentar de verdade, quando eu aprendo as regras desse jogo,
e eu estou alinhada, também aprendendo as estratégias emocionais, mentais, as intenções por trás do emagrecimento, como é que funciona a tua mente. Tudo começa aqui dentro, tudo começa numa historinha que a gente contou. E uma das histórias que a gente contou é essa que nós vamos falar hoje, que o emagrecimento, ele é sofrimento. Gente, vocês vão me desculpar, eu tô com a voz um pouquinho baixa hoje, porque eu tô um pouquinho de tosse e a garganta um pouco raspando, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Qualquer coisa me avisem, tá bom? Mas eu tô falando aqui devagarzinho para que vocês entendam perfeitamente a mensagem. Então, pelo princípio, né, da neurociência, o nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta para ele. E ele acredita nessa história que foi contada de forma repetitiva por muito tempo, que o emagrecimento é difícil, que o emagrecimento é sofrido, que eu preciso gastar muito dinheiro, que eu preciso perder minha liberdade, que eu não posso comer nada do que eu gosto. Uma história de fracassos, onde você tenta e desiste, tenta e desiste, onde você faz várias tentativas frustradas, onde você emagrece e engorda de novo, onde você passa períodos de restrição e aí você no final fala: ah, quer saber? Não vale a pena tanta restrição porque eu engordei tudo de novo. Não vou ficar abrindo mão das coisas, sendo que eu nem emagreci mesmo. Então, com tudo isso, a gente foi aprendendo que o emagrecimento é algo difícil, que o emagrecimento é algo que fica distante da gente, que é um sofrimento. E toda essa mentalidade, oi tia, oi Má, toda essa mentalidade que foi criando dentro de nós é o que vai impedindo a gente de conquistar o emagrecimento definitivo, onde eu fico nessa briga e nessa luta infinita. Então, o emagrecimento é um jogo de vencer essa parte física, né? De realmente aprender, ter esse aprendizado que eu preciso suprir a minha necessidade de fome, né? E por que que a gente tem essa visão de que o emagrecimento é um sofrimento? Porque a gente aprendeu que para emagrecer eu preciso comer menos, eu preciso passar fome, eu preciso fazer restrição, sabe? Para eu emagrecer, Ana, definitivamente eu preciso contar minhas calorias, eu preciso colocar pouca comida, eu preciso comer menos, eu preciso restringir, eu preciso tirar o que eu gosto, eu preciso abrir mão do prazer. E esse é um dos maiores erros, e é por isso que a gente tem essa visão de que emagrecer é difícil. Por quê? Porque nós criamos essa situação de que emagrecer é difícil, nós criamos esse cenário que o emagrecimento é algo muito difícil. Isso acontece aí com vocês? De você falar assim, nossa, o emagrecimento é muito difícil, eu tenho que cortar um monte de coisa, né? E aí, por que que isso acontece? Por que que a gente fica com essa sensação? Porque quando eu penso dessa maneira, quando eu crio essa historinha, quando eu tenho esse tipo de mentalidade, eu estou indo contra a minha natureza. E o que a minha natureza quer? A minha natureza quer prazer. A minha natureza quer buscar o prazer a todo tempo. E o que que aconteceu? Essa busca de prazer nada mais é do que essa busca por dopamina, por serotonina, por endorfina, esses hormônios do prazer que estão aí todo o tempo sendo oferecidos para nós através da mídia, através desses prazeres, músicas e tantas coisas que vão despertando essa sensação de prazer. E a comida é uma delas. E a comida é uma delas. Então, a indústria alimentícia, ela sabe que você e eu, nós estamos em busca de prazer. Por isso que os produtos alimentícios, eles foram criados, e estudados, moldados, para que eles deem prazer para você. E o que que aconteceu? Uma vez que a minha forma mais primitiva, que o meu ser mais primitivo, ele está buscando prazer, e eu encontro na comida este prazer que eu estou buscando. Imagina, é a fome com a vontade de comer. É você no deserto encontrando um poço. Então, eu estou querendo muito prazer. De repente, eu encontro isso na comida. E aí a gente faz isso por uma vez, uma semana, um mês, um ano, quiçá 10 anos. E aí o que que acontece? Nós
fizemos, então, uma neuroassociação. O que que é uma neuroassociação? Eu associei a comida ao prazer. Então, toda vez que no meu ser mais primitivo, no meu físico, no meu corpo, lá na minha mente, no meu cérebro mais primitivo, eu sinto dor ou eu preciso buscar prazer, qual é o único caminho que eu conheço para isso? Comer. Qual é o caminho mais curto que eu conheço para gerar dopamina? Comida. Então, é a partir daqui que você perde o seu lugar de controle e a comida assume o lugar do controle. É onde emagrecer ficou difícil, emagrecer ficou complicado. Por quê? Porque eu não consigo resistir, porque eu não consigo dizer não, porque é muito maior do que eu, porque eu simplesmente não consigo avançar, não consigo dizer não. E aí ficou um movimento muito grande para mim, porque agora todo o meu corpo físico, toda a minha parte fisiológica, psicológica, mental e emocional está completamente viciada nesse ciclo de fome, né? Porque eu estou ali completamente inflamada, metabolicamente inflamada na parte física, mas eu também estou num ciclo infinito emocional, onde eu não saio dessa roda. Toda vez que eu quero prazer, toda vez que eu busco prazer, toda vez que eu estou fugindo da dor, eu encontro nesse caminho da comida aquilo que eu preciso. Então, a minha vida tá tão sem graça, as minhas coisas estão tão ruins, nada tá dando certo, tá tudo meio mais ou menos, mas a comida me dá prazer, né? E aí, eu quero esse prazer e eu quero esse prazer imediato. Então, imagina você abrir mão de tudo isso. Quando eu digo a palavra emagrecimento, você escuta sofrimento. Se eu digo para você emagrecimento, aqui no mais primitivo, seu ouvido está dizendo: oi? Sofrimento? De novo? Mas eu não quero mesmo. Então você está ouvindo aquilo que a tua experiência já te disse, né? Aquilo que a tua experiência já te proporcionou. A doutora Elisa Feldman, ela diz o seguinte, que toda vez que a gente está aqui no presente, né? O nosso cérebro ele vai rapidamente ao passado para justificar o seu comportamento. Então, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, o porquê que nós escolhemos o que nós escolhemos. Muitas vezes é porque você vai lá no seu passado e diz assim: emagrecimento é igual para mim sofrimento. Desculpa, mas eu vou comer. E aí simplesmente a gente não consegue abrir mão da dopamina, a gente não consegue abrir mão da serotonina. Sabe por quê? Porque aí nós somos bichos. E quando a gente tem esse gatilho disparado do prazer e de fugir da dor, eu preciso disso e eu preciso disso rapidamente. E aí, eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês sobre dopamina e serotonina. Muitas vezes, essa busca, esse desejo por comer alguma coisa, muitas vezes a gente pensa assim: ah, eu só vou liberar essa dopamina no meu corpo, só essa sensação de prazer, quando eu realmente comer o alimento. Então, imagina assim: você sente uma vontade de comer uma pizza e a tua boca, de repente, até saliva quando você lembra dessa pizza ou algum alimento que você gosta muito. E aí você pensa assim: nossa, quando eu comer esse alimento, eu vou sentir tanto prazer. E aí você muitas vezes até imagina você comendo esse alimento. Você imagina as vezes que você foi à sua pizzaria favorita, você lembra do sabor da pizza, você lembra do gosto da pizza. E aí, o que que acontece? Você acha que você só vai sentir o prazer, essa dopamina, essa sensação, quando você estiver comendo a pizza, mas na verdade não. Essa sensação prévia dessa lembrança de pensar, de lembrar do sabor, essa salivação que já dá na nossa boca, quando a gente já associou um alimento a prazer, ela já está disparando no nosso organismo dopamina. E aí a gente vira bicho, porque aí eu quero mais prazer. Isso é viciante. Então, se eu já estou sentindo prazer só de imaginar, imagina a hora que eu comer, imagina a hora que eu pôr na boca, imagina a hora que eu degustar isso. E aí, a serotonina de fato, que é esse prazer pela recompensa, aí efetivamente ele começa a acontecer quando você começa a comer esse alimento. Então,
Imagina eu tirar isso tudo de você. Imagina quando você pensa sobre isso até de forma inconsciente. Você pensa assim: "Meu Deus, eu vou ter que tirar tudo do que eu gosto, eu vou ter que abrir mão dessas coisas todas". Mas na verdade, o movimento não é esse. O movimento não é esse. Por quê? Porque eu não posso retirar o prazer. Eu preciso manter o prazer. E é só assim que eu consigo emagrecer sem sofrer. Se você arrancar tudo que você gosta, você não consegue ir até a segunda semana. Ana, mas espera aí, ficou confuso. Como é que eu não retiro o prazer? Eu não posso retirar o prazer, mas eu não vou emagrecer se eu comer pizza, não é? Como é que eu faço isso? O que que a gente precisa entender? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa sair desse ciclo da fome? Esse ciclo infinito, onde eu como, 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 como e simplesmente não consigo sair dessa roda, desse vício? Então, o que que eu preciso fazer? Aqui a gente chama de um movimento de ressignificar. Então, como é que a gente significou a comida? Como recompensa, como alívio, como prazer. Então, hoje, as comidas que você sente prazer, as comidas que eu sentia prazer lá atrás, elas não são comidas que me levam ao meu destino. Eles não são alimentos que me levam para onde eu quero. Quiçá, eles estão me levando para a morte. Quiçá, eles estão me levando para uma impossibilidade, daqui a pouco, de me movimentar. Estão me levando para uma diabetes, para uma pré-diabetes. Eles estão me levando para uma vida muito mais ruim. Só que eu não consigo abrir mão disso, Ana. Como é que eu faço? Como é que eu mantenho o prazer, então? Nós precisamos ressignificar. O emagrecimento, ele é sobre prazer. O emagrecimento não é sobre restrição, ele não é sobre sofrimento, mas ele é sobre ressignificar. É sobre você colocar no lugar desses alimentos prazerosos. Você não pode retirar o prazer, você precisa ressignificar o seu paladar, você precisa reaprender, reaprendizado, reeducação. Eu preciso aprender a comer de uma forma diferente. Eu preciso aprender a me alimentar. E aí, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou movimentando as minhas escolhas. Eu vou movimentando aquilo que eu escolho todos os dias para de fato me transformar nessa mulher magra. Então, o emagrecimento ele não é sobre abrir mão das coisas que você gosta, mas ele é sobre você substituir, você colocar no lugar alimentos tão bons quanto. Então, se você gosta de um pão, você precisa fazer um pão, aprender a fazer um pão que traga benefícios para você, sem inflamar o teu corpo, sem te deixar metabolicamente inflamado e doente. Aí você vai me dizer assim, Ana, eu não sinto prazer com isso. E aí a gente precisa entender esse mecanismo de prazer, esse sistema de recompensa que a gente tem. Quando você está comendo açúcar o tempo todo, farinha branca o tempo todo, coisas industrializadas, alimentos e produtos alimentícios altamente processados, industrializados, você não vai sentir prazer com mais nada. Então, o caminho aqui de ressignificar é um passo a passo, onde você vai abrindo mão, você vai trocando esses alimentos por outros alimentos. Você não consegue eliminar, você precisa substituir. Você substitui a pizza, você substitui o pão, você substitui o hambúrguer, você substitui os alimentos para garantir para você o mesmo prazer. Faça a noite do hambúrguer. Se você, no mais alto, você pode fazer uma noite do hambúrguer sem pão? Pode. Ou você pode fazer um pão que caiba na sua noite do hambúrguer. Só que quanto mais a gente quer essa praticidade, essa facilidade, esse prazer imediato, essa coisa do curto prazo, onde a gente prefere não fazer esse esforço inicial, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo me mover. Então, não cometa esse erro, não abra mão do prazer, substitua o prazer. Gente, eu falo isso para vocês aqui sempre.
Durante todo o meu trajeto até aqui, mais de 20 anos de dietas, pesquisando sobre dietas, fazendo dietas, me frustrando com dietas, eu digo para você com toda a convicção, não é a restrição que vai te fazer emagrecer. Não é passar fome que vai te fazer emagrecer. E lá no passado, isso era muito difícil. Isso era muito difícil, quiçá muito caro. Por isso que muitas vezes a gente acha que emagrecer é sofrido, porque eu vou ter que gastar muito dinheiro, porque eu vou ter que comprar muitas coisas, Ana, light, diet. E não tem nada disso, nada disso. Você precisa simplesmente limpar o seu paladar. Você precisa simplesmente ressignificar o seu sistema de recompensa. Nós estamos viciadas em dopamina, nós estamos viciadas em prazer. E quanto mais viciada eu estou, mais eu preciso dar um passo de saída desse ciclo. Quanto mais viciada eu estou, mais eu preciso ir saindo desse movimento. Esquece a dieta, esquece restrição, esquece um período onde você precisa comer pouco, onde você precisa comer menos, onde você precisa tirar o que você gosta. O emagrecimento não é sobre isso. Ressignifica o paladar que você tem em relação aos alimentos. Ressignifica esse conceito que você tem sobre dieta, de que dieta é um período de restrição. Não, dieta é o seu estilo de vida. Dieta são as escolhas que você faz do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Dieta são as escolhas que você faz ao longo do seu dia, todo o tempo. As escolhas que você faz 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, 8 horas da noite. É isso que vai fazer você emagrecer sem sofrer. Não é sobre pegar uma lista e cortar tudo. Você não consegue manter isso. Isso não se mantém no longo prazo. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que o jogo do emagrecimento, o jogo físico do emagrecimento é sobre reaprender, você vai usar as estratégias para substituir aquilo que é ruim por aquilo que é bom, mas que continua te dando prazer. Aquilo que é bom, mas que continua disparando no seu cérebro dopamina. E à medida que você vai limpando o seu paladar, à medida que você vai ressignificando o sabor dos alimentos, que você começa a sentir prazer de verdade, a partir do momento que o seu sistema de recompensa começa a sentir prazer em comer comida, em comer frutas ao invés de açúcar. Então, à medida que eu vou ressignificando o meu paladar, eu vou também assumindo o controle pelas minhas escolhas alimentares. Você no controle das suas escolhas. Só que, olha, eu não estou falando aqui sobre programação mental, eu não estou falando aqui sobre algo que você precisa fazer só a nível mental. Não, não, não. Apesar de que tudo começa nos seus pensamentos, tudo começa na sua mente, tudo começa pela forma que você significou os alimentos, a forma como você aprendeu a comer, a forma como você come, a forma como você mastiga, a forma como você joga a comida no prato, como você põe a comida no prato, a forma como você come deitada, debruçada no prato, tudo isso influencia o teu emagrecimento. Mas eu não estou só falando desse jogo mental, que você precisa mudar o seu conceito, aquilo que você aprendeu sobre comida, mas também esse jogo físico. Mas também esse jogo físico, onde você precisa se nutrir, onde você precisa se nutrir de verdade, onde você precisa colocar o seu corpo trabalhando ao seu favor. Quando você faz esse movimento, quando você toma uma decisão, cada célula do seu corpo vai levar você para a próxima fase, vai levar você para o próximo nível. E aí o emagrecimento se torna inevitável. E a única coisa que você precisa, a única coisa é Gélia, Marlene, Karina Pereira. Oi, Cá, tudo bem, meu bem?
Tudo que vocês precisam depois disso é treino, repetição, constância, sabe? Uma das coisas que a gente precisa romper, que a gente precisa entender, é que nós não engordamos de um dia para o outro. Eu sei que o que eu vou falar aqui parece óbvio, mas é algo que eu recebo todos os dias. Eu sei que nós não engordamos de um dia para o outro, mas muitas vezes nós queremos emagrecer de um dia para o outro. Nós não temos paciência, nós não temos compromisso com a nossa transformação, nós não temos compromisso com o processo. E o processo de emagrecimento é um processo de aprendizado, é um processo onde você precisa se apaixonar por ele. E o emagrecimento não é um sofrimento. O emagrecimento não é difícil. Você não precisa sofrer para emagrecer. Mas você só vai se divertir no processo, se apaixonar pelo processo, depois que você se comprometer. Se comprometa com você. Cumpra os acordos que você faz com você. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que você precisa anotar o que você quer, como você quer estar de fato daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E essa é a tarefa que eu quero deixar para vocês hoje. Anote, anote qual é o quilo, qual é o peso que você quer estar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5. Porque é só com essa visão que você consegue entrar em ação hoje, enquanto o teu corpo não quer fazer isso. O teu corpo quer comer, deitar e dormir. Comer, deitar e dormir. É só isso que nós queremos. Então, eu quero te entregar aqui 3 passos para você, 3 dicas para você emagrecer sem sofrer. A primeira delas é: coma, se alimente, se nutra. Não é sobre passar fome. Você não precisa comer menos, você precisa comer melhor. Você não precisa diminuir a quantidade, você precisa aumentar a qualidade. E isso vai te dar nutrição. Isso vai te dar base para ir para o nosso segundo passo, para a nossa segunda dica. Você vai ter saciedade. A fome é o fim de todas as dietas. A fome é o fim do seu projeto de se tornar magra. A fome é aquilo que vai tirar você do seu caminho de emagrecimento. Você não pode ficar com fome, você precisa ficar saciada. Para ficar saciada, você precisa se alimentar, você precisa se nutrir, você precisa estar pronta para nutrir o seu corpo, você precisa estar pronta para se alimentar de verdade. Isso vai garantir para você saciedade. Saciedade. Se você está pensando em comida todo o tempo, o dia inteiro, toda hora, é porque você não está se nutrindo. E se você não está se nutrindo, você não está se saciando. Esse é o jogo físico. E a terceira coisa é sobre flexibilidade. Eu quero deixar para você esse terceiro passo, que é um dos passos mais importantes para emagrecer sem sofrer, né? Como eu falei para vocês, hoje é dia 30/3/2023. 3 passos, a tríade, a trindade, o perfeito, a perfeição. Quando nós temos 3 pilares aqui para que você se torne uma mulher magra. E o primeiro pilar é comida de verdade. É você se nutrir, é você comer, você não precisa passar fome. O segundo é saciedade. Você precisa se saciar. E para se saciar, não dá para comer porcaria, não dá para comer fast food, não dá para comer qualquer coisa. Você precisa se programar, você precisa se organizar para se saciar. E o terceiro, que forma o nosso triângulo, né, o nosso pilar, nosso símbolo perfeito, dos nossos 3 pilares de emagrecimento, né, nosso projeto aqui, do nosso método 3.7, tudo aquilo que tem por trás da mentoria Torne-se Magra é flexibilidade. O que é flexibilidade? Flexibilidade é você garantir para o seu corpo que ele coma, que ele consuma gordura. Mas por que isso não acontece, Ana?
porque você está comendo enquanto você deveria estar dormindo. Eu vou repetir para você. Ana, por que que eu não ativo a flexibilidade metabólica no meu corpo? Por que que eu não consigo transformar o meu corpo em uma máquina de queimar gordura? Porque você está comendo enquanto você deveria estar dormindo. Você precisa jantar mais cedo, e o que eu oriento sempre para as minhas alunas, no máximo até 8 horas da noite. No máximo até 8 horas da noite. Faça uma última refeição, coma bem, se sacie, faça um bom jantar. E até que você se acostume com isso, talvez você tá aí jantando 10, 10h30, 11 horas, e isso para você vai ser um movimento que talvez vai precisar de um esforço ali, 1 semana, 2 semanas, até se acostumar com esse novo horário. Então, se você sentir dificuldade, se você sentir sono à noite, faça um chazinho sem açúcar, obviamente, mas faça um chazinho, acalma o seu coração, relaxa, sente prazer, respira, toma um copo de água, deixa o seu corpo trabalhar, deixa o seu corpo reestruturar, deixa o seu corpo curar você. A flexibilidade nada mais é a consequência de um mecanismo natural. Eu estou falando da sua natureza. Eu estou falando de um movimento comprovado cientificamente por milhares e milhares e milhares de evidências científicas. Eu estou falando para você não comer enquanto você deveria estar dormindo. Você precisa dar uma janela mínima de jejum e de descanso para o teu corpo de 12 horas. Segura, segura, uma janela segura. Se você comer às 8 horas da noite e voltar a comer às 8 da manhã, você fez uma janela segura. Você pode dormir, você pode descansar sem ir para a cama com o estômago vazio, com o estômago cheio, com o estômago estufado. Você pode comer menos e você deve comer, mas não deve comer à noite. Então, você não precisa comer menos, você precisa comer no horário certo. Você precisa corrigir esses horários, né? Esse relógio biológico. E é isso que vai fazer com que a gente avance. Então, para a gente recapitular, esses 3 primeiros passos, né, esses três pilares, para você que está começando, para você que quer emagrecimento, para você que deseja, esse é um caminho para emagrecer sem sofrer, sem restrição, sem sofrimento, sem passar fome, mas você usando a sua natureza para ti, ao teu favor. Esse jejum, esse descanso metabólico, ele ele vai atingir esses 3 pilares nossos, né? Ele vai curar o teu corpo, ele vai fortalecer a tua mente e ele vai edificar o teu espírito. O meu desejo aqui é que você seja uma mulher magra, que você se torne uma mulher magra. Para isso, você precisa assumir o controle das suas escolhas alimentares. Enquanto a comida estiver no controle, nós ainda não chegamos aonde nós precisamos estar. E onde nós precisamos estar é no controle das nossas escolhas alimentares e da nossa vida. Nós não somos coadjuvantes, nós não somos estamos apenas assistindo a nossa vida passar. Não, nós somos co-criadoras, nós somos protagonistas. Então, sai do banco de trás, sai do banco de vítima, para de ver a sua vida pela janela e começa a assumir o controle. O emagrecimento é apenas uma consequência, o emagrecimento é o topo da montanha, é uma conquista. E para você chegar até lá, você precisa subir, degrau por degrau, passo por passo. Não tem atalhos. E o que eu digo para você é, esse primeiro degrau, esse quebrar essa resistência, em você deixa anos e anos e anos para trás, de tudo aquilo que você aprendeu sobre dieta, de tudo aquilo que você se frustrou sobre o emagrecimento, de toda a decepção que você já teve com você em relação ao seu corpo. Quando você deixa disso, quando você vence esse primeiro degrau, quando você quebra essa primeira resistência,
Todos os outros são mais rápidos, são mais simples. Mas, de novo, não tem atalhos. Emagrecer sem sofrer é sobre você aprender a fazer boas escolhas todos os dias. Esse é o meu desejo para você. Um beijo no coração de vocês. Sejam muito bem-vindas todas vocês que estiveram por aqui hoje. Esse foi o episódio 137 do projeto Torne-se Magra, né? Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas e 37 minutos, para trazer um conteúdo, para levar você a se tornar uma mulher magra, assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Eu te vejo na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Se cuidem, fiquem bem, coloca isso em prática, coloca esses 3 passos em prática e depois me conta quanto você tem se tornado magra a partir do momento em que você entende que não é sobre sofrimento. Emagrecimento não é sobre sofrimento. Um beijo no coração de vocês, se cuidem. Até quinta-feira.